Deus que vai estar dando início, né? Eu dou bastante tempo para ele, porque eu sei que a glória de Deus, né? Não estou exaltando o homem, ele nem recebe glória do homem, porque ele conhece a palavra, a glória é de Deus, né? Mas ele tem palavra, então eu dou bastante tempo para que ele venha ensinar a palavra nessa noite. Amém, igreja? Tá bom? Glória a Deus. Pega as tuas mãos para cá, vamos fazer uma oração. Eu sei que já está na mão do Senhor, para que Deus venha falar comigo e com você. Amém? Está aqui teu ungido, amado Pai querido, nós queremos te apresentar ele no palmo das tuas mãos, te pedir que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Usa teu servo mais uma noite, ó Pai, para nos ensinar a tua palavra, que nós venhamos sair daqui, para, amado Pai querido, cheio da tua presença, através da tua palavra que vai ser ensinada nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos novamente, para nós compartilharmos uma porção das Escrituras Sagradas, né? Hoje a minha esposa veio, graças a Deus, né? Que dá credibilidade ao meu ministério. Onde eu estou, minha esposa está comigo. Me acompanha o pastor Ivan e a pastora Cíntia, ali da igreja Parque Maria Dirce, a igreja Ascender. E hoje nós viemos juntos para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Olha, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Só até aqui, louvado seja o nome do Senhor. O livro de Gênesis, ele é conhecido como o livro das origens, ou o livro do princípio, né? Gênesis significa princípio, e Apocalipse não significa fim, significa revelação. Mas o livro de Gênesis, ele nos dá base, para que nós venhamos entender todos os 65 livros da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros. A Bíblia é composta de 66 livros. Gênesis é o primeiro livro. E para a gente entender os 65 livros restantes, nós precisamos entender Gênesis. Ela é a chave hermenêutica que nos faz entender o restante da Bíblia. Pois é nesse livro que nos mostra a origem do universo. É nesse livro que nos mostra como o universo foi criado, o sistema solar, a atmosfera, a hidrosfera, nos fala como a vida foi criada, o mundo vegetal, o mundo animal, como o homem, a mulher, o pecado, o mal, a redenção, a nação de Israel e a salvação pela graça. Ela já vem toda embutida. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Ela já vem embutido no livro de Gênesis. Quando nós começamos a entender o livro de Gênesis, fica mais fácil a gente entender o restante da Bíblia. Então, a pessoa ela precisa ter mais fé. Ela precisa ter mais fé para entender. Ela precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser um cristão. Porque todas as evidências apontam para um Deus supremo, criador. Ao contrário do que muitos pensam, né? Que pensam, a desordem, ela não pode causar ordem. Ou seja, em Gênesis 3:21, Deus ele providenciou para os nossos pais a redenção, vestindo-os com peles de animais. Então ali apontava para a doutrina da expiação pelo sangue. Aos Hebreus 9:22, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, caíram, em Gênesis 3:21,
a Bíblia diz que Deus os vestiu com peles de animais. Ou seja, ali o ser humano foi vestido com pele de cordeiro, mas na cruz o cordeiro foi vestido com pele humana, porque tudo isso apontava para o sacrifício de Cristo. Ou seja, Adão olhou para Eva e disse: você é a culpada. E quando Jesus está na cruz, ele olha para nós e diz: eu assumo a culpa. Jesus toma a nossa culpa na cruz, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa, aquela cruz era vossa. De Jesus nunca foi a cruz, de Jesus sempre foi a honra, sempre foi a glória, sempre foi o poder. E nós vamos ver que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. E o Deus Supremo é a primeira pessoa da Trindade. Jesus, em João 10,30, ele diz: eu e o Pai somos um. O Verbo se encarnou, fez carne e habitou entre nós. Ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele morreu no nosso lugar para nos trazer vida. Quando nós lemos, no princípio criou Deus, Deus está atuando. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito estava atuando. E quando ele diz: haja luz, esse haja é o verbo. O verbo de João 1,1, quando ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E no verso 3 ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o agente criador, no princípio. Essa palavra criou significa bará, ou seja, criar do nada. Não é criar de algo já existente, é criar do nada. Quando Eliseu chega na casa da viúva, em 2 Reis capítulo 4, do verso 1 ao 7, ele diz: declara-me o que é que tu tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Não era uma botija com azeite, era de azeite. Quer dizer, Deus, ele pode fazer do nada. Glória a Deus. Quando você não está vendo saída, Deus pode fazer do nada. Glória a Deus. Então essa palavra do princípio, bará, só é criada quando Deus está em ação. Então nós já começamos a ver, no princípio, a Trindade reunida. Deus, no princípio criou Deus. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, era o verbo que estava desde o princípio. Aonde em Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. E tudo feito pela sua palavra. O Salmo 33, o verso 9, diz que ele falou e tudo aconteceu. Ele mandou e tudo apareceu. Então, quando nós começamos a entender o livro de Gênesis, nós começamos a entender que nós falamos muito que Jesus está em nosso meio. Quem está em nosso meio é o Espírito Santo. Porque o texto nos ensina que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo, ele é o agente na igreja. Ele quer habitar no meu e no teu coração, na minha e na tua vida. Então, quando a Bíblia diz em Mateus 18:20, que onde tem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles, porque a Santa Trindade está sempre reunida, agindo e trabalhando em conjunto. Então, é o Espírito Santo que habita na minha e na tua vida, que nos faz manifestar o fruto. Não são os frutos, é o fruto. É um fruto com 9 partes. A mansidão, a bondade, a benignidade, o autocontrole, tudo isso é fruto do Espírito. Porque quando você passa a ser dominado por ele, porque você não muda porque você vem à igreja. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera da sua vida. Aí ele começa a dirigir o que você fala, o que você ouve, o que você faz, o que você veste, o que você vê. Aleluia, Jesus. Porque a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pular, não é girar, não é gritar, não é falar em língua, não é profetizar. É quando eu tenho a oportunidade de pecar e não pego. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso passar alguém para trás e não passo. Porque o Espírito Santo controla as minhas ações. Porque quando eu examino a palavra me examina. Glória a Deus. E no livro de Gênesis também nos revela o juízo que nos espera no final. Até porque, segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para prestarmos conta do que fizemos por meio do corpo,
quer seja bom, quer seja mal. Não há escapatória. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta. Em Lucas 16, 2, ele vai dizer que nós vamos dar conta da nossa mordomia. Ou seja, em Gênesis, Deus também revela o seu juízo. Quando ele manda o dilúvio, quando ele puniu os homens na Torre de Babel, e quando ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ali Deus revela o seu juízo. Porque o Deus do arco-íris é o Deus do dilúvio. E as pessoas ficam achando que Deus é bonzinho. Que Deus, não. A Bíblia diz no Salmo 11, verso 7, que Deus é justo e ama a justiça. No tribunal de Deus, ninguém corrompe a testemunha. Ninguém compra o juízo. Então Deus, ele é justo e ama a justiça. E a ordem é sempre a mesma. Primeiro vem a chuva, depois vem o arco-íris. Então o Deus do arco-íris é o Deus do dilúvio. É um Deus que quando se reúne na criação, como nós vimos aqui, é por isso que o texto diz, façamos. Porque quando o céu se manifesta, é façamos. Mas quando a soberba entra, eu faço. E quando você põe o eu, Deus tira o seu. Então nós vemos que a Santa Trindade, ela se reuniu na criação. O princípio criou Deus, o Espírito Santo pairava, e haja luz o agente criador, o verbo de Deus. Foi o que João disse. Né? O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, no princípio ele já estava. Em Apocalipse 13:8 nos fala de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Já tinha um plano da redenção. Já tinha algo preparado para nos redimir. E nós vemos que existe um padrão na criação de Deus. Deus, ele cria os céus e os enche. Sol, lua, estrela. Deus cria a terra e a enche. Com árvore, flores, plantas. Deus cria o mar e os enche. Com animais, peixes, animais marinhos. E quando Deus, ele cria o homem, ele também o enche do seu espírito. Essa palavra é ruar, é vento, é fôlego. É o que nos faz mover, respirar, viver. Por isso que o Salmo 3:5, Davi disse, deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus. Porque Absalão, seu filho, dormia no palácio e buscava contra a vida dele. Mas o Senhor o guardava. Por onde Davi saía, o Senhor era com ele. E nós sabemos que se você tirar a árvore da terra, ela morre. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar Deus da sua vida, você também morre. Espiritualmente, fisicamente e eternamente. Há 3 tipos de morte. Em Eclesiastes 7:29, a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas confusões, em muitas invenções. E assim foi, porque o homem deu a lua para São Jorge, ele deu a mata para Oxóssi, ele deu o mar para Iemanjá. E o Salmo 24, verso 1 diz que de Deus é a terra e toda a sua plenitude e todos os moradores da terra. Glória a Deus. Ou seja, você tem dono. Você pertence a alguém que é maior do que a tua luta, que é maior do que o teu problema, porque dele é a terra e todos os habitantes da terra. Quando nós lemos o Salmo 19, diz que os céus manifestam a sua glória. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia. E a noite dá sabedoria a outra noite. Glória a Deus. E no verso 3 do Salmo 19 diz que tudo, a linguagem, tudo se manifesta. Ou seja, ele prega sem voz. Porque o texto diz no verso 3 que sem linguagem ouvem a sua voz. Ou seja, as digitais do Criador está por toda parte. Inclusive na minha e na tua vida. Então o sol, a lua, a estrela. Isso anuncia as obras da mão de Deus. Que foi Ele quem o criou. Que colocou o maior para governar de dia e o menor
para governar a noite, para distinguir o dia da noite. Então, tudo tem as digitais do Criador. Como aquele rapaz que chegou a um camponês, e ele disse, eu vou rasgar a tua Bíblia, eu vou pôr fogo na tua igreja, e eu vou varrer da tua mente essa ideia de Deus. Ele disse, você pode queimar a igreja, botar fogo na Bíblia, mas enquanto o sol estiver nascendo, tiver estrela no céu e lua no céu, eu vou saber que Deus existe. Porque o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então precisa ter mais fé para crer que Deus não existe do que existe alguém regendo, costurando a história da nossa vida. Então quando nós olhamos para o sol, ele está no lugar certo. Se ele estivesse mais longe, nós morreríamos congelados. E se ele estivesse mais perto, nós morreríamos queimados. Isso não é obra do acaso. Isso não foi colocado ali por acaso. Existe um Deus que está regendo o planeta, a minha e a tua vida, nos mínimos detalhes. Glória a Deus. A inclinação do eixo da Terra, ela está a 23 graus. Para que os raios solares possam nos alcançar. Porque se não fosse assim, os polos congelariam e o centro da Terra, ninguém conseguiria viver. Em 2 dias nós estaremos torrados. Isso não é obra do acaso. Jó 9:24 ele dizia, se não é Deus, quem é? Se não é Deus, quem é? A Terra é um planeta. O Sol é uma estrela. E a estrela mais perto da Terra. Então a Terra é um planeta, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite que está na órbita da Terra. Você sabe que a Lua ela não tem luz própria. É a luz do Sol que reflete na Lua. A igreja não tem luz própria. Você não tem luz própria. É a luz de Cristo que resplandece em você. Glória a Deus. É a luz de Cristo que resplandece na igreja. Glória a Deus. Porque Jesus não disse em João 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são a videira verdadeira. Ele não disse, eu sou a ressurreição e a vida, em João 11:25, e vocês são a ressurreição e a vida. João 14:6, ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês são o caminho. Não. O que ele compartilhou com você, João 8:12, ele disse, eu sou a luz do mundo. E Mateus 5:14, ele disse, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, a luz precisa refletir em você. Você precisa ser luz na vida de alguém. Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, ou seja, farol alto e farol baixo. Você precisa ser luz, ser direção na vida de alguém. Glória a Deus. Um astrônomo muito renomado, chamado Wallace, ele disse que se a Terra fosse 10% maior ou 10% menor, não haveria vida na Terra. Nós começamos a entender que isso não é por acaso. A Lua, ela é a faxineira da Terra. A Lua, ela faz o efeito das marés. Se não fosse assim, o lixo tomaria conta do planeta. Quando aquelas ondas se quebram na praia, ali é uma reação que tem dos oceanos, e ali eles estão provendo o oxigênio para a obtenção dos plânctons. Se não fosse assim, não haveria oxigênio na Terra e não haveria vida na Terra. Então, o que nós estamos tentando entender? Que isso não é obra do acaso. Que a mão de Deus, ela vai dirigindo a história. A atmosfera, ela tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros elementos. Se não fosse assim, a camada de ozônio tem 8 tipos de raios mortíferos que nos alcançaria e nos assaria como um frango. Mas a camada de ozônio está lá para nos proteger. Se nos alcançássemos, nós ficaríamos cegos. Em 2 dias, nós morreríamos torrados. Os astrônomos dizem que há mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Isso é cientificamente comprovado. Que há mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Se você for à praia, você pega um punhado de areia, põe num vidro, você vai ver quantos grãos tem. Aí você olha para aquela imensidão de praia, no deserto. Mas é cientificamente comprovado que tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra.
é porque o cristão ele não sabe, ele não entende, ele não estuda, ele não busca a grandeza desse Deus. Porque se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola no nariz dele e com um dedo ele guia o boi para onde ele vai. Porque o boi não sabe a força que ele tem. E às vezes nós não sabemos a força que o nosso joelho tem, que o nosso jejum tem, que a nossa oração tem, que a nossa fé tem. Glória a Deus. Ou seja, há mais estrela no céu do que grão de areia na terra. E a estrela mais próxima da terra é o Sol. O Salmo 147, verso 4, a Bíblia diz que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. Ó, tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra. A Bíblia diz que ele as conta e as chama pelo nome. Será que Deus não te conhece? Será que Deus não sabe o que você está passando? Glória a Deus. Onde a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Os astrônomos chegam a dizer, e aí a gente começa a entender o tamanho do nosso Deus e por que há mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Os astrônomos dizem que o diâmetro do planeta são 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se nós entrássemos num foguete voando na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 93 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra. Então você começa a entender que o planeta Terra, onde Deus preparou para nos colocar, é muito pequeno. Aos olhos do Senhor, quando nós lemos Isaías, o capítulo 40, ele vai dizer que Deus está sentado sobre o globo da terra. No verso 12 diz que ele mediu esse céu a palmos. Que você entraria no foguete, voando a 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 93 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra. E a Bíblia diz que Deus mediu esse céu a palmos. E que ele pegou toda a água do planeta na conchinha da sua mão. Já pensou o tamanho da mão do seu Deus? Ele pega os montes e pesa em balança. Já pensou a balança? O tamanho da balança desse Deus, onde ele pesa a minha e a tua obra, a minha e a tua fé. Ele diz que todas as nações são para ele como um pingo d'água dentro de um balde. Já imaginou o tamanho do balde desse Deus? Que ele nos vê como gafanhoto, menor que isso. Então nós estamos diante de um Deus que a Bíblia o chama de terribilíssimo. O Deus grande e terrível. O Deus que tudo sabe. O Deus que tudo pode. Só que quando a Bíblia diz que Deus mediu esse céu a palmos, que ele pegou toda a água do planeta na conchinha da mão, todo esse tipo de linguagem tem uma terminologia na teologia chamada de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É quando eu dou características humanas a Deus. É quando eu falo a mão de Deus, o olho de Deus, o pé de Deus, a boca de Deus. Porque em João 1,18 diz que Deus é Espírito. E o Espírito não tem forma. Quando eu leio 1 Timóteo 6,16, a Bíblia diz que ele tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu e nem pode ver. Então Deus ele precisa falar numa linguagem que nós possamos entender. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa terminologia é antropomorfismo, características humanas a Deus. Quando eu estou dizendo que Deus mediu esse céu a palmos, eu estou falando da grandeza desse Deus. Da onisciência, da onipotência, da onipresença desse Deus. Porque Deus precisa falar conosco de uma maneira que nós possamos entender. E quando eu dou sentimentos humanos a Deus, é chamado de antropopatia. A tristeza de Deus, a alegria de Deus. A Bíblia diz que Deus se arrepende. Mas a Bíblia diz em Números 23:19 que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E depois a Bíblia diz em Gênesis 6,6 que Deus se arrependeu de fazer o homem. Porque é a palavra que não há tradução. Então, todos esses sentimentos é uma linguagem antropopática. É antropopatia. Eu dar sentimentos humanos a Deus. Porque eu preciso entender a forma de Deus. Só que Deus não se arrepende.
O arrependimento de Deus é quando ele suspende o castigo e libera a sua misericórdia. É quando Deus ele muda de ideia. Então, quando eu dou sentimentos humanos a Deus, é quando eu falo que Deus se entristeceu, Deus se alegrou, que Deus tem ciúmes. Não é um ciúme como o nosso. Ciúme ali é um zelo, é um cuidado que Deus tem conosco. Então, quando em Gênesis 1:3 disse haja luz e houve luz, o sol ele só fez no 4º dia. Porque ele disse houve luz e houve luz. Mas o sol, ele só fez no 4º dia. Sabe o que eu aprendo aqui? O que ilumina o dia não é o sol, é a palavra. O seu dia precisa começar sendo iluminado pela palavra. Glória a Deus. Não é o sol que ilumina o dia do cristão, é a palavra. A primeira coisa quando você salta da cama é falar com ele. Obrigado, Senhor, por existir. Adão nunca fez uma oração. Obrigado, Senhor, por existir. Não custou nada para existir, não custou nada para jogar fora. O que ilumina o dia não é o sol, é a palavra. Porque ninguém faz nada no escuro. Porque tudo que Deus faz há uma ordem. Há um princípio. Quando eu leio Lucas 15:8, e eu vinha conversando com o pastor Ivan no carro, a Bíblia diz que a mulher perdeu a dracma. E a primeira coisa que ela faz é acender a candeia. A luz, porque ela não ia achar no escuro. Só que quando ela acende a luz, o que o texto diz? 15:8 de Lucas. Que ela varreu a casa. E por que ela varreu a casa? Porque quando ela acendeu a luz, ela viu que a casa estava suja. Quando a gente olha a luz da palavra, a gente começa a descobrir onde está a sujeira. Onde está o lixo. Onde está o pecado. Porque Deus não compactua com o pecado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela varreu diligentemente. Ou seja, realizar algo com cuidado, com atenção. Porque na obra do Senhor não é de qualquer jeito. Eu não posso chegar aqui para passar um ensinamento para os irmãos de qualquer jeito. Passar correndo, ler na Bíblia correndo, chegar aqui e trazer comida enlatada para os irmãos. Não trazer algo que vai alimentar os irmãos, acrescentar na vida dos irmãos. Glória a Deus. Senão é em vão. E Jeremias 48:10 diz que é maldito. É amaldiçoado um homem que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Fraudulentamente. Não põe vida no altar, não ora, não jejua, não tem intimidade com Deus. E assim tem muitos. Fazendo de qualquer jeito. Barganhando. Cobrando. Funcionário do reino. E quando você vai ver, não tem nada de Deus. Não tem nada do Senhor. Então tudo que o Senhor fez foi feito pela sua palavra. Ele disse haja e ouve. Ele diz haja e ouve. E quando ele vai fazer o homem, aí a coroa da criação. E a Bíblia nos dá a entender que foi feito com as mãos. Mas você sempre lembra. Antropomorfismo. Características humanas a Deus. Porque nós precisamos entender com que amor você foi criado. Porque a coroa da criação é o homem. E Ezequiel 22:13 vai nos dizer que aquele querubim, ele estava no Éden, jardim de Deus. Ele foi coberto com toda a pedra preciosa. Ele foi coberto pelo topázio, carbúnculo. Ele foi coberto por jaspe, diamante, ouro, esmeralda. Ele foi coberto de toda a pedra preciosa. E o problema é que ele se ensoberbeceu. E Isaías 14:14, ele disse, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele se ensoberbeceu. Ele era feito de toda a pedra preciosa. E ele disse, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Filipenses 2:6, Jesus disse, eu descerei e serei semelhante aos homens. Um sobe, o outro desce. Um é abatido e o outro é exaltado. Então Jesus, Deus e o Espírito Santo se reúnem e aprovam que isso é chamado de antítipo. É quando você vê Cristo nas entrelinhas do Velho Testamento. Ele está lá, mas está em oculto. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra anjo com A maiúsculo, é chamado de teofania. É Deus em forma humana.
Por isso que em João 8,56 Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele viu o meu dia. Ele disse: tu não tem nem 50 anos e viste Abraão? Estava lá. Quando ele pergunta para Manoá, ele fala para a mulher de Manoá: olha, o nome do menino vai ser Sansão. Ela vai e conta para o seu marido. O marido pede para o anjo aparecer de novo. Ele aparece. Se você perceber ali, é um anjo com A maiúsculo. E ele pergunta: olha, como que é o teu nome? Para quando aconteceu o que você falou, nós possamos te honrar. Ele disse: por que pergunta o meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. E que está em Isaías 9,6. O nome dele é maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. É um antítipo, é Deus. Tanto que Paulo vai dizer que as coisas que estavam ocultas agora estão reveladas. Já era o plano, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, quando a Santa Trindade se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus tem essa forma. Lembra? Antropopatia, sentimento. Antropomorfismo, características humanas, mão, pé. Ou seja, quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, raciocinar, amar, se relacionar. Porque ele disse: domine sobre tudo. E hoje o ser humano é dominado por muitas coisas, quando ele deveria estar dominando. E quando o pecado entra, ele atinge a razão, a emoção e a vontade, que é o que distingue o ser humano dos animais. E Deus disse: vamos fazer o homem. Eu imagino a Santa Trindade conjecturando, sem prejuízo às Escrituras. Eu imagino eles conjecturando e falando: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E a Santa Trindade dizendo: vamos fazer do pó. Porque nós fizemos o querubim de toda a pedra preciosa, não deu certo. Vamos fazer do pó. E vamos fazer por último. Para quando o homem pensar que ele é alguma coisa, ele tem que saber que o inseto foi feito primeiro que ele. É Deus. Porque ele é. E fora dele não há outro. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele. É ele que usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Aleluia, Jesus. E tem muita gente que ordena isso, achando que é alguma coisa. Tem muita gente que ordena isso. E Deus disse: da árvore do bem e do mal, olha, você pode comer todas as frutas de todas as árvores livremente, mas a árvore do bem e do mal não pode. As outras você pode comer livremente. A mulher ainda não havia sido formada. A ordem foi para ele. Foi para ela. Deus deu a ordem a ele. E ele diz: olha, no dia que você comer, certamente morrerás. Ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal ia se tornar para eles a árvore da morte. Em Romanos 6,23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o veredito para a desobediência é morte. Espiritual, física e eterna. É sempre essa sequência. Primeiro morre espiritualmente. Porque o esfriamento, ela entra de forma imperceptível na vida do cristão. Se você pegar uma água fria e colocar, você pegar uma água que está fervendo, você pegar um sapo e jogar, ele pula fora. Mas se você pegar uma água fria, colocar o sapo dentro e ligar o fogo, o sapo não percebe a mudança de temperatura e ele morre sem saber. Assim é um cristão. O esfriamento vai entrando de forma imperceptível. Aí ele vai deixando de ir ao culto, ele vai deixando de ir ao ensinamento, e o esfriamento vai entrando de forma imperceptível. Quando vai ver, ele não tem mais nem força para vir. Ele não tem mais nem ânimo para vir. E imagina a inteligência de Adão, dando nome aos animais. Isso é boi, isso parece boi, mas não é boi, é touro. Isso é vaca, isso é ovelha, isso é cachorro. Isso. Imagina a inteligência. Ele usava 100% do seu cérebro. Depois que o homem cai, ele não sabe nem vestir uma roupa. A Bíblia diz que Deus o vestiu. Hoje o homem usa 4% da capacidade do seu cérebro. Os superdotados usam 6%. Então você imagina
a inteligência de Adão no começo. Então, ele viu que todos tinham seu pai. E Deus o fez cair num sono profundo. E da sua costela, ele forma a mulher. E ele a apresenta a Eva. Significa vida ou aquela que dá vida. E certa feita, Eva estava no jardim. E a serpente se aproxima e o ataque é sutil. E ele diz, foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E ela distorce a palavra. Tem muita gente distorcendo a palavra. Tem muita gente que está forçando o texto a dizer algo que ele não está dizendo. Para o seu bel prazer. Para roubar a noiva do cordeiro. Tem muita gente deturpando o texto. E a serpente diz, foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore? Não, Deus disse, pode comer de todas, menos uma, a da ciência do bem e do mal. Só que Eva, ela disse, não, Deus disse que nós poderíamos comer de todas as árvores, mas nós não podíamos tocar e nem comer do bem e do mal. Deus não disse de tocar. Então tem gente que acrescenta, tem gente que tira, tem gente que distorce. Ela disse, Deus disse que nós não podemos nem tocar e nem comer. Deus não disse tocar. Disse para não comer. Ou seja, o diabo ele plantou uma dúvida. E ele trabalha com a dúvida. Se realmente Deus te ouve, se realmente Deus está com você, se realmente Deus te chamou, se Deus é comigo, por que tudo isso nos sobreveio? Não era esse o questionamento de Asaf? No Salmo 73? Ele questionava. Ele disse que ele quase se desviou, os seus pés se escorregaram, porque ele tinha inveja do ímpio, porque ele tinha inveja de quem prosperava. Só que quando Deus o chamou, o levou ao templo e mostrou qual era o fim do ímpio, aí no Salmo 73, o verso 28, ele disse, bom para mim é se aproximar de Deus. Bom para mim é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque o adversário trabalha com a dúvida. Se trabalhou assim com Jesus, imagina comigo e com você. Aonde, em Mateus capítulo 4, ele diz, olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Depois ele diz, se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Se tu és. Ele quer pôr dúvida. Só que Jesus não transforma pedra em pães para satisfazer a vontade do diabo. Ele multiplica pão e peixe para satisfazer a multidão. E quem é, não precisa provar que é para ninguém, pastor. Jesus não transforma pedra em pães para mostrar para o diabo quem ele é. Você não precisa provar nada para ninguém. Glória a Deus. Você precisa continuar na tua oração, você precisa continuar no teu jejum. Você não precisa provar nada para ninguém. Glória a Deus. Porque Deus sabe quem é quem, o que permeia e o que perpassa no meu e no teu coração. Glória a Deus. Então não importa o que pensam de você, importa o que Deus pensa da gente. Porque os amigos de Jó diziam, tem pecado escondido, Jó, confessa teu pecado. Jó, tu é pecador. E Deus dizia, não, ele é reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Glória a Deus. Eles diziam que Jesus era comilão, beberrão e andava com pecadores. O que eles não vão dizer da gente? No ministério de Jesus tinha um Pedro para negar, um Judas para trair, um Pilatos para crucificar. No nosso não vai ter? Eles estão aí. Nós não sabemos quem é. Se no de Jesus tinha um Judas para trair, um Pedro para negar e um Pilatos para crucificar, Pedro luta com a espada. Judas o trai com beijo. Mas Jesus, ele bebe o cálice. O que nós vamos escolher? O beijo, a espada ou o cálice? Nós vamos nos entregar à vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então não importa o que pensam da gente. Importa o que Deus pensa da gente. Porque em Mateus 4 ele dizia, se tu és filho de Deus, lança daqui embaixo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas quando chega lá em Mateus 27, 40, Jesus está na cruz. Você sabe o que eles dizem? Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Olha como ele começou no deserto. Se tu és filho de Deus, olha na cruz.
Se tu és filho de Deus, desce. Jesus, eu conheço essa voz. A gente precisa ter discernimento de saber quando Deus está falando. Porque assim como Jesus o venceu no deserto, também Jesus o venceu na cruz. Porque o intuito do adversário era impedir que Jesus chegasse na cruz. O intuito do adversário é impedir que você tome posse da sua salvação. Você tome posse da sua fé, da sua convicção, da sua vitória. Mas a Bíblia diz que maior é o que está convosco do que o que está no mundo. Maior é o que está com você do que o que está contra nós. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Eva, ela deu ouvido à serpente e morreu. Lázaro ouviu o cordeiro e reviveu. O que a gente anda ouvindo? Tem gerado vida ou tem gerado morte? Certamente na igreja tem gerado vida, mas e lá fora? Tem gerado vida ou tem gerado morte? Se nós pudéssemos comer as nossas palavras, nós seríamos nutridos ou envenenados? Porque em Tiago 3,10 diz que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Não é bom que se faça assim. A nossa boca tem que ser fonte de água viva, da vida, direção. Na tua boca tem uma palavra de salvação, tem uma palavra de conforto, tem uma palavra de ânimo. Glória a Deus. Às vezes você não tem dinheiro, mas você tem uma palavra que vai mudar a vida de Aleluia, alguém. Jesus. O dia de alguém. Glória a Deus. A história de alguém. O problema é que eles deram mais crédito à serpente do que a Deus. O diabo dourou a pílula e deu para Eva. O pecado ficou atraente. A tentação veio e ela não resistiu. No afã de experimentar o proibido, porque o diabo ofereceu água cristalina, quando na verdade eram poços de podridão. Porque ele é um estelionatário. Ele promete vida e paga com a morte. Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. Porque existe uma linha tênue, fina, entre a misericórdia e a paciência de Deus. E quando nós ultrapassamos essa linha, sai a misericórdia, a mansidão, a bondade, a benignidade, a segunda chance, porque a justiça de Deus vai operar. Ou seja, ela foi atraída. E o pecado é assim. Ele atrai, seduz, domina, engana e mata. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele era um nazireu, ele era um separado de Deus. Ele não podia tocar em nada morto. Mas quando ele matou um leão, passado alguns dias, quando ele volta para Tina, cidade de Tina, que ele vai ver a sua noiva, vai levando os seus pais, a Bíblia diz que ele desviou do caminho. Tem muita gente desviando do caminho. Desviou do caminho para ver o leão que ele havia matado. Tem muita gente desviando do caminho para ver os leões que já matou na caminhada. E quando ele chega lá, ele é nazireu, ele é separado, consagrado de Deus. Tinha voto que a pessoa que fazia, mas o de Sansão foi Deus quem fez. E quando ele chega na caveira do leão, havia um pote de mel. Um favo de mel, né? Um pote não, um favo de mel. E a Bíblia diz que ele toca na carcaça do leão morto. Assim tem muita gente, pastor, procurando doçura em coisa podre. Tem muita gente transgredindo a lei do Senhor. Vivendo como se Deus não existisse, ou não estivesse a par de toda a situação. Aos Hebreus 4,13, diz que tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Sansão procura doçura em coisa podre. E não basta, ainda oferece para o pai e para a mãe. Então quer dizer, Dalila, Sansão não caiu em Dalila, Sansão vem caindo faz tempo. Ele vem tocando em coisa morta faz tempo. Ele vem procurando doçura em coisa podre faz tempo. Quando você vê alguém cair, ele não caiu aqui não. Ele vem caindo faz tempo. Ele vem caindo faz tempo. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém desvia de uma hora para outra. Já vem se desviando, já vem caindo, já vem tocando em coisa podre faz tempo. Só que Eva,
mordeu a isca e por trás havia um anzol da morte. Tem muita gente mordendo a isca, hein? Tem muita gente mordendo a isca. Eva comeu e ainda deu ao seu marido. Agora ele não refuta. Ele não pergunta. Ele obedece a sua mulher. E ele come do fruto proibido. E lembra que a ordem foi para ele, não foi para ela. Tanto que quando ela comeu, o adversário falou, viu, não aconteceu nada. Porque a ordem não era para ela. A ordem era para ele. Ele é o cabeça federal da raça. Ele que devia se impor. Mas ele não perguntou, não refutou e comeu. Aí sim, quando ele come, aí o pecado entra. A palavra de Deus foi abandonada e a sugestão do diabo foi acatada. E olha, os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. E quando ouviram a voz de Deus no jardim, porque a Bíblia diz que na variação do dia Deus descia para falar com eles. E quando eles ouviram a voz de Deus no jardim, eles se esconderam. Ele se tornou um tolo. Ele achou que podia se esconder de Deus. Jonas achou que podia se esconder de Deus. Mas ninguém se esconde desse Deus. Davi no Salmo 139, ele diz, se eu fizer a minha cama no céu, ele está. Se eu fizer no inferno, lá ele está também. Da onde eu me irei da tua presença? Ou seja, quando Deus aparece no jardim, eles se esconderam com medo da presença de Deus. E quando Deus pergunta, aonde estás, Adão? Aqui no original é assim, para que lado você caiu? Porque quando Deus está perguntando, não é para obter informação, ele sabe, ele é Deus. Ele está tentando obter confissão. Ele está dando a chance. Você errou? Eu estou aqui para te perdoar. Então, quando Deus pergunta para que lado caíste, ou quando ele pergunta onde estás, não é para obter informação, ele sabe. Ele deu a chance de confessar. Senhor, eu errei. Me perdoa, tem misericórdia de mim. Não. O que ele faz? O que até hoje acontece. Põe a culpa no outro. Porque a gente tem uma dificuldade de assumir a culpa. A gente tem dificuldade de assumir a culpa. Ele nunca disse, obrigado por eu existir. Nada. Pelo contrário, ele disse, foi a mulher que tu me deste. Ele botou a culpa na mulher e em Deus. Ele não assume. Ele não confessa. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que cobre a transgressão nunca vai prosperar. Mas aquele que deixa, alcança a misericórdia. Precisa haver uma mudança. Ou seja, isso é chamado de halógeno. É quando eu só vejo o erro no outro. Foi isso que aconteceu com Isaías, capítulo 5. Ai dos que dormem, ai dos que bebem, ai dos que isso, ai dos que jogam, ai dos que aquilo. Aí quando chega no capítulo 6, na morte do rei Uzias, veja, algo precisou morrer. Algo precisou morrer para que os olhos dele fossem abertos. Ou seja, a culpa nunca é minha. Eva foi enganada, mas Adão não. Ele comeu consciente. Eva foi enganada, mas Adão comeu consciente. É por isso que Romanos 5:12 vai nos mostrar que o homem é o portador do pecado. Romanos 5:12 vai nos dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. Ele era o cabeça federal da raça. Ele pecou porque ali no Éden é o portal do inferno. Ali é a vontade do homem que tem que ser feita na terra. Ali prevaleceu a vontade do homem. Agora o Getsemane é o portal do céu. Porque lá Jesus diz, Pai, todavia seja feita a tua vontade. No Éden prevalece a vontade do homem. No Getsemane prevalece a vontade de Deus. Ele diz, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Paulo vai chamá-lo
de segundo Adão. Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão fracassou no jardim grinaldado de flores. E o segundo Adão triunfou no deserto, com fome e com sede. Não é o ambiente, é a pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é o ambiente, é o caráter. O primeiro Adão, ele foi vencido pelo pecado. O segundo Adão venceu o pecado. O primeiro Adão foi vencido pela morte. O segundo Adão tirou o aguilhão da morte. Ele perguntou: onde está a tua força, ó morte? Porque é ele que nos dá a última palavra. Então eles são expulsos do jardim. E Deus coloca um anjo, uma espada, para guardar o caminho. Porque eles disseram: para que o homem não coma da árvore da vida e viva para sempre em pecado. Então Deus os lança fora do jardim e coloca um querubim com a espada desembanhada para tomar conta da árvore da vida, para que o homem não coma e viva eternamente em pecado. Em Apocalipse 2,7 ele nos fez uma promessa: ao que vencer, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no centro do jardim de Deus. Em Apocalipse 2,11 ele disse: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Então há uma promessa. Em Apocalipse, as 7 cartas, há o mesmo refrão: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras. O pastor não sabe, mas Deus sabe. A minha esposa não sabe, mas Deus sabe. O pastor não sabe, mas Deus sabe. Para todas as igrejas ele tem o mesmo refrão: eu sei as tuas obras. E tem uma ordem: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque para ouvir basta ter audição, mas para entender precisa ter interesse. Precisa ter interesse. Porque o acesso à árvore agora estava fechado. Por causa de uma mentira, eles abandonaram a verdade de Deus. E ao invés de ter vida plena, a morte reinou. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, é o caminho que estava fechado agora, da árvore da vida. Aquilo que dava acesso ao homem no jardim, a vida, Jesus está dizendo: eu sou esse acesso, eu sou esse caminho que te liga à árvore da vida. E por causa de uma mentira, e ele está dizendo: eu sou a verdade absoluta. E eles morreram, e Jesus está dizendo: eu sou a vida. O caminho, para alguns eruditos, era o lugar, o caminho era o lugar santo. A verdade era o santíssimo. E a vida era o santo dos santos, dentro do tabernáculo. Ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E muitos não andaram com ele, apesar dele ser o caminho. Muitos não creram nele, apesar dele ser a verdade. E o mataram, apesar dele ser a vida. Porque muitos não criam. 1 Coríntios 15, o verso 3 e 4, Paulo é enfático. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e Deus o ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Porque tudo que está escrito vai se cumprir, tem se cumprido. Ou seja, a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. Existe alguém no trono, regendo a minha e a tua vida, a minha e a tua história. Na cruz, ele passou 3 horas. Na sepultura, 3 dias. Mas no trono, ele está sentado perpetuamente. Regendo a minha e a tua vida. Adão e Eva coabitaram, se conheceram no sentido bíblico. E eles geram filhos, Abel e Caim. Viveram no mesmo lar, sugaram o mesmo leite, tiveram o mesmo ensinamento,
Mas a Bíblia diz que um era temente e o outro era do maligno. Primeira carta de João 3,12. A Bíblia diz que Caim era do maligno. O primeiro homem, nascido de mulher, é um assassino, é um mentiroso, é um invejoso, é tudo que não presta no ser humano sem Deus, sem o temor de Deus. Ele mata o irmão por inveja. E quando Deus pergunta, onde está o teu irmão? Ele diz, sou eu o guardador do teu irmão, do meu irmão? Ele mente. Ele o mata. Ele o fere. Porque Abel trouxe a oferta. Caim trouxe a oferta. Só que a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e de Caim não se agradou. O problema não era a oferta. O problema era o ofertante. Que antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Antes de Deus receber algo, louvor, oração, palavra, antes de ele receber algo da tua mão, ele recebe você. Então o problema não era a oferta, como nós ouvimos dizer por aí, porque um era animal, porque o outro era a primícia da terra, porque o outro era... Não. O problema era o ofertante. O problema era quem estava oferecendo algo a Deus. Então ele saiu errante, porque o pecado jaz à porta, bate à porta. Então nós temos que andar vigilantes, porque o adversário não brinca de ser adversário. Ele arma o laço, e o nosso Deus quebra o laço. Mas nós devemos andar vigilante no Senhor. Porque os dias são maus. A Bíblia diz em Tiago 5,9 que o juiz já está às portas. Tudo está acontecendo. A palavra está se cumprindo. E muita gente ainda está desapercebida na presença do Deus eterno. No princípio criou Deus o céu e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E o haja de Deus, o agente criador, trazendo à existência aquilo que não existe. Romanos 4,17, Paulo diz que Deus, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então Deus, ele pode fazer do nada na minha e na tua vida. Quando nós não encontramos mais saída, é aí que ele entra. É quando o médico não diz que tem mais jeito, é aí que ele entra. E muitas vezes o caminho mais rápido que nos leva ao Senhor é o caminho da tempestade. É o caminho da dor. E nós só conhecemos a Deus de 3 maneiras. Através da oração, através da palavra e na dor. Provérbios 15, 24 diz que o caminho do justo é para cima para que se desvie do inferno que está embaixo. Ou seja, o destino da nossa viagem, a gente decide aqui. Nós temos toda essa oportunidade de servir ao Senhor, de ler a sua palavra, onde nós vemos tantas pessoas agora, cada um com um pedacinho da Bíblia, para quando eles se encontrarem, eles juntarem para conseguir ler um texto. Aí a gente tem essa fatura e às vezes a gente não lê. A gente tem tempo para tantas coisas, mas a gente não tira o tempo para meditar na palavra do Senhor, para orar, para buscar de fato a face do Deus eterno. Quando você vive uma vida de renúncia, para encerrar, tá? Quando você vive uma vida de renúncia, quanto mais você renuncia, mais você tem de Deus. Porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Tiago 1,12 diz que bem-aventurado é o varão que é provado, porque depois de ser aprovado, é que ele recebe a coroa da vida. Quando Tiago e João chegam diante de Jesus, eles dizem, mestre, nós queremos te fazer um pedido. Que nós possamos sentar um à direita e outro à esquerda. E ele diz, sentar à direita e à esquerda não pertence a mim, mas ao meu Pai. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ele está dizendo, vocês só estão enxergando o trono, a coroa, vocês só estão enxergando a glória. Mas vocês não estão enxergando a coroa, vocês não estão enxergando a cruz.
Porque assim como Cristo caminha, assim como um rei caminha, assim Cristo caminha para a sua coroação. Só que essa coroa era de espinho e esse trono era uma cruz. Por mim e por você. Ele sofreu para que hoje nós tivéssemos vida. Ele chorou para que hoje nós pudéssemos sorrir. Então, no reino de Deus, não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Quanto mais você renuncia, mais você tem de Deus. Como hoje você renunciou à sua cama quente, para você estar aqui ouvindo algo da parte de Deus. E Deus não deve nada para seu ninguém. A Bíblia diz em João 6,37 que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém vai sair daqui de mão vazia. Glória a Deus. Vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Glória a Deus. Nessa noite. Em Efésios 3,20 diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Ou seja, você não vai levar o que você veio buscar. Você vai levar muito mais. Glória a Deus. Porque a mão dele está cheia. E Ele não dispensa ninguém de mão vazia. Amém, amados? Deus abençoe. Igreja, eu quero pedir perdão de coração que eu não apresentei os irmãos. Sempre apresento os irmãos. Eu já fui passando direto. O pastor apresentou, mas eu peço perdão. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Muito obrigado dos irmãos terem vindo aqui, né?